Ele diz lá em Josué, capítulo 13, verso 1, uma parte aqui, só uma parte, diz assim: ainda há muita terra para ser conquistada. Diga aí para o seu irmão: há muita terra. Desculpa, vamos repetir. Ainda há muita terra para ser conquistada. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero falar para os irmãos hoje sobre você pedir. Se é para pedir, peça coisas grandes, mas peça com coragem. Peça grande, peça com coragem. Sabe, o Senhor, Ele deseja revelar os segredos dEle a respeito da herança, para tanto você como eu receber. Existe uma herança para nós, existe uma herança para você. Sabe, e eu quero compartilhar essa palavra específica na sua vida, daquilo que Deus falou com Josué. Hoje Ele vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você vai receber essa palavra hoje, com o coração aberto. Você vai receber a palavra hoje e vai sair daqui de um modo diferente. Você vai receber a palavra hoje e algo vai acontecendo de você. Você vai sair daqui hoje desejando a herança, desejando ser abençoado, desejando conquistar mais da parte de Deus na sua vida. Por quê? Porque ainda há muita terra para ser conquistada. Certa vez, esse mesmo Josué, esse mesmo Caleb, que eu vou falar para os irmãos, lá diante dos outros espias, disseram: eia, subamos e possuamos a terra. Existe uma terra para ser possuída, existe algo da parte de Deus para você tomar posse. Existe herança? Ele existe. Cristo morreu na cruz por mim e por você, te deu direito a ela, deu. Agora você precisa fazer o quê? Tomar posse. Há muita terra ainda para ser conquistado. Por que eu estou falando para você isso? Para você não se acomodar. Tem muito crente que se acomoda com aquilo que já experimentou, com aquilo que já andou. Deus te trouxe lá de trás, tirou das trevas, transportou para o reino da luz, aleluia. Você é salvo, glória a Deus. Mas existem muito mais coisas para você conquistar. Existem mais coisas para você experimentar da parte de Deus. Existe uma grandeza para liberar sobre a sua vida. Você não está aqui à toa. Precisa haver um desejo no seu coração de viver o melhor de Deus na sua vida. Precisa existir, então não se acomode. Não fique parado no tempo. Deseje algo mais de Deus. Deseje avançar no Senhor. Porque eu sei que se você entendeu o Evangelho da Graça, se você teve revelação do dom da justiça, isso é muito bom, te deu acesso à salvação, mas a salvação é só o início, tem muito mais de Deus para você. Virei para o seu irmão, olha nos olhinhos de jabuticaba dele e fala: há muito mais de Deus para você, meu irmão. Aleluia. Por que eu estou falando para você isso? Porque há muito mais bênção para você, sabe? Eu gostaria de ler esse livro com os irmãos, e à medida que eu vou ministrar aqui, eu não vou conseguir ler muitos trechos, mas a história da conquista da terra prometida, ela é muito preciosa, porque uma geração inteira ficou presa no passado, morreu no deserto, mas uma outra geração foi levantada para conquistar aquilo que Deus liberou para a vida deles, sabe? Eu quero hoje, através dessa palavra, encher o seu coração de fé, encher o seu coração de esperança, porque há conquistas para você, há algo da parte de Deus para você em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, para que eles recebam de verdade a palavra do Senhor, eles abram o coração e recebam mesmo, em nome do Senhor Jesus, a tua verdade. Recebam a palavra que ela vai entrar no coração de cada um e vai causar o seu efeito. Haverá desdobramento espiritual. Ninguém vai sair desse lugar da mesma forma que entrou. Algo vai acontecer no seu coração. Deus vai mover, Deus vai fazer. Eu creio que o Senhor vai liberar algo novo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Lá em Josué 14, a partir do verso 11, Caleb aqui tem 85 anos, irmãos. Ele diz assim: estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar.
Depois de 40 anos andando no deserto, Josué, Caleb não perderam a força. A sua força não diminuiu. Eu quero te falar, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Mesmo que você esteja passando pelo seu deserto, a sua força ela não vai diminuir. Mesmo que você passe pelo deserto, Deus ele vai cuidar de você. Mesmo que você passe pelo deserto, haverá milagre de dia e de noite para você. Mesmo que você passe pelo deserto, você vai reconhecer o amor de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Veja, aqui nesse contexto, Caleb, ele pede a Josué o Monte Hebron, como sua possessão, como sua propriedade, aos 85 anos, irmãos. O cristiano tem 40, não está aguentando mais nada. Está quase nos 40, coitado. Mas, veja, eu vou falar de mim. Eu estava falando esses dias para os irmãos, se quem puder trazer água para mim, por favor. Falando para os irmãos, estou chegando aos 40, tudo desconjuntado, com dor. Saudade do condor, aquela árvore, sabe, condor aqui, condor ali, o negócio está terrível. Estou quase virando amigo do Dorflex. Brincadeira à parte. Mas aqui a palavra de Deus diz que aos 85 anos, esse irmão, ele tinha força, ele tinha energia, e não havia diminuído. Ele estava querendo conquistar mais coisas da herança. Como que está a sua força hoje? Se eu falar para você, Deus tem mais para você hoje, você tem ânimo de conquistar? Se eu falar para você assim, irmão, Deus tem algo novo para você hoje, você está pronto? Fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para isso. Obrigado, Alex. Sabe, às vezes fala, irmãos, nós temos novos desafios. Fala, nossa, a única coisa que não muda na videira é a mudança, vai ter mudança de novo, né? E alguns irmãos falam, está preparado já para a mudança. Eu quero te falar, nós temos que estar preparados para o algo novo da parte de Deus. Deus, ele tem algo para você, só que você tem disposição de receber, você tem disposição de ir além, porque Deus está nos chamando, e Ele nos chama mesmo para romper barreiras. A luta que você está passando hoje, acredite em mim, é um treinamento, Deus está te preparando para você alcançar algo maior. Mas se nós ficamos parados e reclamando do deserto, é ali que você fica. Deserto não é um lugar para você permanecer, filho. Deserto é um lugar de passagem. O deserto ele te leva para o seu destino. Mas deserto não é lugar para você armar sua casa, não. Para armar tenda. Deserto é lugar que você passa. Você aprende. Você tem experiências com Deus. Mas Deus te leva para o outro lado. É para a terra prometida. Então Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E tem coisas que nós não sabemos explicar, mas certamente Deus está nos preparando para algo maior. Você acredita nisso? Você sabe que eu tenho um pensamento que dificilmente alguém vai tirar esse pensamento da minha cabeça. Mas toda vez que eu enfrento uma luta e a luta é grande, eu creio, a vitória vai ser maior. Toda vez que nós vamos fazer encontro, acontece, tem resistência, tem algo ali acontecendo, está difícil, eu sei, a vitória é grande. Se o inimigo se levantou, ele vai cair. Mas antes de cair, ele fica resistindo. Já viu esse negócio? Sabe? Você já lutou com alguém que está derrotado, mas ele está segurando você ainda? Fala, desiste, moço. Mas é assim. Você nunca brincou os meninos brincam de lutinha, né? Lá em casa, às vezes eu estou brincando de lutinha com os meninos, segura, eu falei, você já perdeu. Pede pinico. Né? E aí, dá umas beliscadas assim de vez em quando. Agora sim, agora soltou. Porque lá eles são espertos, irmãos. Vem o Leonardo, aí quando o Leonardo está perdendo, ele grita, Daniel! Aí vem o Daniel na fúria. Aí o Daniel não quer saber, eu tenho que tomar cuidado, porque ele já vem na voadora. Eu falo, Daniel, vai com calma. Essas brincadeiras é meio... Às vezes ninguém prepara você para ser pai de menina. Vai aprendendo aí. Aleluia. Ser pai de menina já é mais tranquilo. Isso que é mais tranquilo. Só que não, né? Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Deus, Ele quer liberar algo sobre a sua vida. Mas Deus não vai te dar algo que você não queira.
Sabe, eu estava ouvindo esses dias um irmão falando, né? E aí, quando é do pastor Luísio, na verdade. O cara foi lá e bateu a moto no carro do pastor Luísio. Aí foi lá, o pastor Luísio contou a situação. Aí o irmão viu a foto do carro e falou: nossa, esse carro aí eu tenho coragem de ter, não. Aí o pastor falou: por quê? A peça é muito cara para arrumar esse carro aí. É por isso que não tem um carro desse. Você compreende? Porque o mesmo Deus que te dá o carro não te dá o dinheiro para manter o carro? Então, por que é mentalidade? Nós precisamos romper com a mentalidade. Ah, pastor, mas eu queria um V8. Deus vai te dar o dinheiro para manter o V8. Né? E sabedoria e prudência também. Não é verdade? Aleluia. Então, presta atenção nisso, porque às vezes a pessoa, ela está ali, ela própria sabota o sonho dela. Tem uma sabotagem aí. Em vez dela pedir algo para Deus, ela já recua. Fala: não, isso é muito para Deus me dar. Talvez se eu pedir ali outra coisa, Deus vai me dar. Você compreende o que eu estou falando ou não? Você já desistiu de pedir algo para Deus achando que era muita coisa? Sim ou não? Todos nós. Por quê? Eu vou responder na palavra hoje ainda. Deixa eu continuar na palavra. Cada evento na palavra, cada nome de cidade, cada nome bíblico tem um significado. E nós podemos usar isso como tipologia para os dias de hoje. As coisas que aconteceram lá no passado, os nossos antepassados, na palavra de Deus, são um exemplo para nós hoje. A palavra nos mostra muitas coisas para nós fazermos, mas também mostra personagens como Saul, por exemplo, daquilo que você não deve fazer. Não é verdade? Existem muitas coisas na Bíblia que, se você entender, observar, olhar, são avisos para você não seguir aquele caminho. Tem outras coisas que são: este é o caminho. É dessa forma que você se prostra, é dessa forma que você entrega o coração. Deus, ele resiste ao soberbo. Então a palavra de Deus, ele é muito rica. Então o Antigo Testamento, ele foi escrito para muitas admoestações, instruções, correções, ensino. E nós precisamos aprender acerca de cada uma dessas coisas. Então, o nome de cada pessoa, cidade, montanha, rio, vale, todos esses nomes têm representações. Você compreende o que eu estou falando? Tem alguma lição para nós aprendermos? Tem algum ensinamento? A palavra de Deus, ela não é neutra. A palavra de Deus não está ali por acaso. Deus, ele quer te ensinar algo em cada texto. Em cada contexto, Deus tem algo para nos ensinar. E aqui, falando a respeito de Caleb, ele tem uma situação com a sua filha chamada Axa. É um bom nome para você dar para o seu filho, né? Se for filha menina, Axa. Né? Olha só. Abre comigo lá em Josué 15. Versículo 16 ao versículo 19. Aleluia. Disse Caleb: a quem derrotar Criat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ele apeou o jumento. E então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Olha o que Caleb prometeu: quem derrotar, quem conquistar a cidade de Criat-Sefer e a tomar, ele então receberia a sua filha Axa por mulher. O nome Criat-Sefer significa cidade, Criat, cidade, Sefer, livro. Então, a cidade do livro. Esse aqui no verso 17, você vai ver que Otiniel, esse filho de Kenaz, que é irmão de Caleb, tomou a cidade. E Caleb lhe deu então a sua filha como mulher. O nome Otiniel significa leão de Deus. O nome Axa significa tornozeleira, né? Aqui, esse
significado de tornozeleira não é essa que você vê por aí, não, quando a pessoa está de saidinha, tá? Mas é uma corrente, era uma joia que ficava no tornozelo. E quando você olha para essa questão, também aponta caminho, aponta para onde você está indo. E a palavra de Deus também diz a respeito disso em Josué 1:3, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então, isso tudo aqui, eu quero que você entenda, você receba isso como revelação da parte de Deus, porque essa é uma mensagem profética. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 5, a figura do Senhor Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E só ele é digno de desatar os selos. Você lembra dessa palavra? Então lá em Apocalipse 5 está escrito que somente o Senhor foi digno de tomar o livro sobre si. A Bíblia, né, vai descrever ele como leão da tribo de Judá. Só ele pode ler, só ele pode liberar, só ele pode transformar o livro. Somente por meio de Cristo nós temos a palavra revelada, ok? Mas lá no Antigo Testamento, quem conquistou a cidade do livro? O leão de Deus. Nada aqui está por acaso, porque aí eu vou te falar qual foi o nome que Caleb transformou a cidade. Antes o nome da cidade, para não errar, era Kiriat Sefer, ok? Cidade do livro, que foi conquistada pelo leão de Deus. E Caleb mudou o nome da cidade para Debir, que significa palavra viva. Talvez você não entendeu ainda. Por meio da palavra escrita, o livro, quando você tem Jesus, o leão de Deus, o leão da tribo de Judá, aí vai ter a palavra viva. Somente tem revelação por meio da palavra escrita. Há muitas pessoas que ficam buscando revelação sem a palavra. A palavra viva vem pela palavra escrita. Por meio de quem? Cristo Jesus. Somente pelo Espírito, sabe? Não dá para nós conquistarmos as Escrituras se não for por meio de Jesus. Não dá para você tirar textos da palavra de Deus sem revelação e dizer que é uma coisa. A revelação sempre vem por meio de Jesus. A palavra viva, oportuna, relevante é por meio de Jesus. Você quer ter revelação da palavra? Leia a palavra. Você quer ser alguém exitoso na palavra? Leia a palavra. Só vai ter revelação através da palavra escrita. Você quer direção? Palavra escrita. Por meio da palavra escrita vai vir a palavra que é viva. Os irmãos compreendem isso? Deixa eu resumir isso para os irmãos, que aí fica fácil de você depois postar no Instagram. Não há palavra revelada se ao menos você não gastar tempo com a palavra escrita. Que a palavra revelada, gaste tempo com a palavra escrita. Você quer receber mais de Deus? Gaste tempo com a palavra escrita. Mas há muitas pessoas que procuram revelação. E muitas revelações são do homem. Sabe, é isso que eu te digo, é isso que eu te falo. Eu lembro de um dia que estava com um grupo de pessoas no monte. E tinha um irmão lá que estava fluindo. Falando do mover de Deus, do propósito. E impondo as mãos, e a gente parou de orar e a pessoa continuava orando. A gente ligou a lanterna e foi ver onde que o irmão estava profetizando, porque a gente contou, nós estamos aqui, quem está profetizando? Aí vai lá com a lanterna, ele está em cima de um tronco, pegou a cabeça do tronco e estava lá, profetizando, que o tronco ia cumprir o propósito, que ele ia avançar, que coisa, Deus tinha coisas para aquele tronco. Ué, tem algo estranho ali. É verdade. Irmãos, tem palavra que é revelada e tem palavra que é inventada. Quando que eu sei que a palavra é viva? Quando eu tenho a palavra escrita dentro do meu coração. Eu já contei aqui para os irmãos, né? Se você não estava aqui, você vai relembrar. No dia que eu estava no sítio, uma pessoa veio profetizar que a igreja dos jovens ia ser prevalecente, que nós íamos sair do grupo de 30, que nós iríamos avançar, iríamos crescer. E lá pelas tantas ele parou de profetizar e continuou. Falando que agora que Deus ia me dar uma nova esposa.
Deus ia me dar uma esposa, não sei o que lá. Ia ser, aí eu fiquei, falei, irmão, eu sou casado. Aí ele falou, desculpa. Aí veio a Érica. O que ele falou? Eu falei, ó, você fica esperta. Eu vou falar com esse irmão agora. Eu falei, não precisa, já ensinei o garoto algumas coisas. Veja, você tem que ter a palavra no seu coração, para você não ser enganado. Hoje tem muita coisa que é palavra de autoajuda. Você não precisa de autoajuda não, filho. Você não precisa de palavra de autoajuda não. O que você precisa é da ajuda do alto. Você precisa da palavra de Jesus no seu coração. Você precisa da palavra escrita subindo, queimando. Uma coisa é alguém vir liberar algo sobre a sua vida. Ela vem e libera, amém. Outra coisa é quando você está na palavra escrita, lendo a palavra de Deus, e aí Deus vem e traz revelação daquilo que você está lendo. Ninguém pode tirar isso de você, porque foi o próprio Deus que está falando com você. É o Senhor queimando algo no seu interior, te mostrando um caminho, te mostrando algo para você crescer, para você avançar. Você compreende o que eu estou falando? Então, não há palavra revelada, a menos que gastemos tempo na palavra escrita. Sabe, uma das coisas que eu vejo aqui nessa história, é que essa menina, ela nasceu durante a peregrinação, lá no deserto, mas existia algo nela, que é precioso. Ela tinha um desejo, o desejo de ter a terra, o desejo de ter herança, o desejo de avançar, o desejo de continuar o legado. Naquele dia, quando Otiniel ele conquista aquela cidade, que também é o seu primo, e eles ali formam um casal, e ela se torna agora uma mulher casada. Tudo aquilo que ela viveu no passado está se tornando real na vida dela. Eu fico imaginando essa criança, quando ela era criança, lá no acampamento, o pai falando para ela, olha, nós entramos em Canaã. O pai pegou um cacho de uva que era grande demais. Eu mesmo cortei o cacho de uva. Tivemos que carregar em dois, porque o cacho de uva era muito grande. A terra é muito boa. A terra que Deus prometeu. E contando a história. Sabe por que tem muitas crianças que não seguem a palavra de Deus? Porque faltam pais que despertam o desejo de continuar a história da palavra. Sabe, nós precisamos de pais que vão falar de Deus. Nós precisamos de pais que vão falar do espiritual. Nós precisamos de pais que vão contar sobre os personagens da Bíblia. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que vão dar continuidade ao que nós estamos estabelecendo hoje como igreja. Hoje, como igreja aqui, nós somos a resposta de gerações passadas que oraram por esse lugar. Mas o que nós vamos deixar para as gerações futuras aqui nesse lugar? Depende de nós. Há muitas crianças hoje que não se interessam pela palavra, porque os próprios pais também não se interessam pela palavra escrita. Os próprios pais não se interessam pela palavra de Deus. Você só pode transmitir aquilo que você é apaixonado. Pode perceber, os filhos de maneira geral, eles começam a brincar com a profissão dos pais. Eles começam a desejar o que o pai é. Não é verdade, irmãos? Eles se interessam por aquilo que os pais estão falando. Por quê? Porque eles querem agradar os pais. Hoje você vai ver poucas postagens de crianças brincando de cultinho. Mas havia uma época que as crianças chegavam da igreja, iam para os seus quartos brincar de pregar a palavra de Deus. Punha as bonecas lá e começava a pregar para as bonecas, a orientar. E derrama a unção na boneca. Aleluia. Você acredita no que eu estou falando para você? Sabe o que Caleb fez? Ele nutriu Axa. Ele alimentou aquela menina por um amor pela herança. Provavelmente rodeada ali no fogo, contando as histórias, falando de um Deus que os livrou do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que o Mar Vermelho ficou ali aberto e quando o pessoal passava seco, que o maná vinha no deserto pela manhã, que Moisés subiu ao Monte Sinai, e ele descia com o rosto resplandecendo. Então, ele contava tudo aquilo que ele viu.
que ele provou, que ele teve experiência com Deus. Cabe a nós hoje contarmos às próximas gerações as nossas experiências com Deus também. Sabe por que muitos líderes não conseguem levar a célula a avançar? Porque eles não compartilham do mesmo sonho, não compartilham do mesmo desejo de conquistar a herança. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque o Senhor nos chamou para algo maior. Sabe, você já contou algo para uma criança e ela fica com o olho arregalado, querendo saber mais? Essa experiência tem com os seus filhos. Essa experiência você tem que ter com as pessoas à sua volta, de contar algo que eles queiram mais. Hoje nós vivemos uma geração que é muito mais fácil você abrir o YouTube, apertar o play e falar, assiste aí. Mas nada substitui a sua função como pai e mãe dos seus filhos. Nada mais. Ah, pastor, mas eu sou jovem, não tenho filho, não. Mas deve ter irmão, deve ter irmã, deve ter algum amiguinho, deve ter alguém perto de você que você possa ensinar a palavra de Deus. É ou não é verdade? Agora eu quero te perguntar, o que você está fazendo com aquilo que o Senhor tem te dado? Porque nós estamos aqui reunidos e queremos a casa cheia. Nós vamos, irmãos, até que a casa esteja cheia. E essas histórias despertaram algo no coração dela. Um desejo de possuir, um desejo de ter herança, um desejo de ser alguém abençoado, um desejo de continuar um legado. As nossas células precisam desse desejo, o desejo de conquistar a herança, o desejo de conquistar esses bairros para o Senhor Jesus, o desejo de avançar para algo maior, o desejo de realmente abrir a casa, para que a sua casa seja como a casa de Obed-Edom, uma casa ali onde a presença do Senhor vai ser estabelecida, e será casa de oração, será casa de salvação, será casa de libertação. Eu posso te falar que eu estou orando nesses dias? Posso te falar que eu estou orando? Não sei se você vai gostar, mas eu estou orando por isso. Estou orando por demônio, irmãos. Estou orando por demônio, aparecendo na célula. Manifestando na sua célula lá, capiroto. E aí você vai impor as mãos, vai expulsar o capiroto. Aí sai daqui, demônio. Sai daqui, solta essa vida. Mas eu estou orando, mas não por qualquer soldadinho do inferno, não. Eu estou orando para o capiroto mesmo, para chegar lá, manifestar, ter luto, o negócio ser tenso, né? Porque é verdade, estou orando por isso. Cadê o José? José já falou que manifestou na célula dele lá esse final de semana. Aliás, ontem, né? Foi ontem? Foi ontem. Faz isso aí, irmão. Agora você está começando a funcionar. É isso aí. Deixa eu te contar algo. Você precisa ter experiências com o poder de Deus. Poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? É você falar em nome do Senhor Jesus, sai. E sair. Aí você fala, eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade. Você precisa ter experiências. Experiências com o quê? Com cura. Se nós orarmos na célula, você vai ser curado. E você orar e a pessoa instantaneamente ser curada. De você orar para a pessoa no hospital e falar, vai ser curada agora. E a pessoa sai de lá curada. Você fala, eu sei que eu orei por essa vida. Tem participação disso. Sabe, de você experimentar de milagres financeiros. De você orar por algo e alguém receber uma porta de emprego abençoada. Não uma porta de emprego que vai escravizar, mas uma porta de emprego que vai ser abençoada. Nós precisamos ter essa experiência. Nós precisamos desejar o poder de Deus. E isso precisa ser um desejo profundo no nosso coração. Você compreende isso? Irmãos, eu não posso aceitar a igreja morna. Eu não posso aceitar uma igreja sem uma missão. Ou acomodada. Nós queremos avançar. Nós queremos crescer no evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas famílias aí fora que estão destruídas. E você tem a palavra. Você tem algo que elas não têm, que é Jesus. Talvez elas até conheçam um Jesus histórico, mas você conhece um Jesus que é vivo, um Jesus que cura, um Jesus que transforma, um Jesus que tira da sarjeta, que levanta, um Jesus que abre portas aonde não tinham. Nós conhecemos esse Deus e precisamos desfrutar do poder de Deus.
Essa menina, ela cresceu ouvindo essas coisas de Deus, sabendo que isso também era para ela. Eu quero te falar, sabe o que impede muitas vezes as pessoas de abrir a casa para Jesus? De levar você a liderar uma célula? É você achar que você é incapaz. É você achar que Deus não vai te usar. É você achar que você não tem habilidade. Mas eu quero te falar que isso acabou no dia que Deus chamou você para Ele. Porque no dia que Deus chamou você, Ele capacitou você para a obra. E o desenvolver isso depende de você. Eu quero te falar, você pode orar e as pessoas serem curadas. Você pode orar e o demônio vai cair por terra assim e vai embora. Você compreende o que eu estou falando? Sabe, aqui em Josué 15, a expressão aqui no verso 19 de terra seca, realmente era uma terra muito seca. Eles ganharam uma porção da terra seca. Não foi uma terra fértil, ou melhor, uma terra pronta para o plantio, porque a terra lá é fértil, mas uma terra pronta para o plantio, era uma terra árida. E essa mulher, ela sabia que ela tinha que pedir algo grande para o pai dela. Ela não podia pedir qualquer coisa. O Caleb aqui, o que ele deu? Ele deu a terra do sul, aqui também conhecida como terra do Negueb, uma terra árida, historicamente rica, mas árida. E ela possuiu essa terra, mas ela também sabia que precisava do que, irmãos? De água. E ela pediu algo com ousadia, com coragem. Pediu as fontes de água para o pai. Sabe por que ela pediu? Porque ela estava confiando no amor do pai. Sabe quando que você passa a pedir as coisas para Deus? É quando você passa a confiar no amor do pai. O que impede você de receber muitas vezes é você ter medo, é você desconfiar do amor do pai. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode levantar a mão se você quiser. Quantos aqui aprontaram com seus pais? Você sabe que você aprontou. Você sabe que você quebrou telhado pegando pipa. Quebrou vidraça jogando bola. Já fiz muito disso, irmãos. Já dei prejuízo para meu pai e para minha mãe. Mas sabe o que acontecia, Carlinhos? Eu estava lá depois. Me dá uma bicicleta. Me dá uma bola. Por quê? Porque eu sei que meu pai me ama. Sabe? Muitas vezes você não pede coisas para Deus porque você acha que o seu pecado te impede. Mas eu quero te falar que o seu pecado já está perdoado. A cruz do Calvário pagou todos os nossos pecados. Cristo morreu naquela cruz e o seu sangue nos lavou. Então hoje você pode pedir para o seu pai. Sabe, nós precisamos ser corajosos como essa menina. Nós precisamos ter fé. Fé mesmo e crer. Ser ousados para pedir para Deus. Assim como Otiniel, ele foi ousado para lutar essa guerra, corajoso para conquistar a cidade. A Fê também foi ousada para pedir algo que talvez muitos não pediriam. Talvez você não saiba o contexto, mas vamos falar um pouco de tragédia. Nós vimos agora o que aconteceu aí em São Sebastião, não vimos? Mas também viu que estavam vendendo um litro de água lá por R$ 93. Quem que viu isso aí? Você viu? Nós conseguimos chegar lá a tempo, com caminhões de água para suprir. Nós temos feito a campanha, tem algumas coisas que nós vamos levar. Acho que não está mais nem ali, ou está ali, não sei. Mas tem mais coisas lá embaixo que nós vamos levar. Amanhã eu já vou dar destino para isso, para a gente pôr no caminhão. Mas muitas igrejas nossas estão se mobilizando. Mas nós não podíamos esperar, só para você ter uma ideia, nós não podíamos esperar algo, receber algo para fazer lá. Primeiro nós fizemos pela fé, crendo que os irmãos depois iriam ajudar com as coisas financeiramente. Muitos irmãos ajudaram, muitos ofertaram nessa questão do SOS Litoral, muitos ajudaram, e graças a Deus tem suprido todas as coisas. Nossas igrejas tornaram pontos de apoio para a distribuição de água, alimento e roupa. E nós vamos levar mais coisas essa semana para lá ainda. Sabe? Só para você entender o que nós estamos fazendo como igreja. Tenho postado alguns vídeos no grupo de líderes. E espero que eles tenham repassado isso para os irmãos também. Mas veja, água é algo muito precioso. Até mesmo no momento de calamidade. No momento de que nós precisamos de algo mais, entende?
E aqui para o plantio, para a sobrevivência, também precisava de água. Mas essa água pertencia ao seu pai. E se ele entregasse para ela, não tinha uma questão de retorno. Mas o que o pai fez? Ela pediu água. O pai deu as fontes superiores e deu a fonte também inferior. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Você já pensou que tem coisas que você não tem porque você não pede? Tem muita gente que acha que é pedir demais. Você já percebeu também que tem muito crente que é espiritual, uau, uau? É isso mesmo, espiritual, uau, uau. Você vai chegar na célula e pergunta para o irmão assim, né, Rafa? Qual que é o seu sonho? Conta para mim aí, você já se pediu uma coisa para Deus, agora que você vai pedir? Todo mundo esconde, todo mundo é uma maneira de dizer, mas boa parte esconde o que realmente quer. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero me tornar líder de célula. Eu quero abrir minha casa para Jesus. Mas ninguém falou que queria um carro. Ninguém falou que queria uma casa. Ninguém fala que queria viajar, fazer uma viagem top de lua de mel que não fez ainda. Sabe? Ninguém, às vezes não fala. Mas é o que está no coração. Mas por quê? É que eu estou na igreja, no ambiente espiritual. Não pega bem falar das coisas materiais. Espera lá. Por que você não pediu ainda para Deus? Pede para Deus. Tenha alvos materiais. Tenha alvos familiares. Tenha alvo também aqui, sabe, ministerial, que você quer ser, que você quer avançar no Senhor. Tenha alvos, tenha sonhos. Mas ter sonhos assim, irmãos, é legítimo. Não é pecado você querer abrir uma empresa. Não é pecado você querer prosperar. Não é pecado você querer ter um carro melhor. Não é pecado você ter uma casa maior. Não é pecado. Você pode pedir para Deus. Você compreende o que estou falando? Sabe, você quer honrar a Deus? Peça coisas grandes, porque o seu Deus é grande. Não limite Deus. Não limite a Deus. Nós podemos até pensar pequeno, mas nós não temos um Deus que é pequeno. Peça coisas grandes para Deus. Tem coisas que Deus talvez não vai te dar, porque talvez você não tenha uma maturidade para ganhar, ou para receber. Você compreende isso? Mas tão logo você tem a maturidade, você recebe do seu Pai. Sabe, a fé, ela honra e agrada a Deus. Quando você for pedir, peça com fé. Peça com fé. Peça com ousadia. Axa pediu ao seu pai, e o seu pai atendeu ela. Peça com ousadia. Sabe, ela recebeu por herança. E nós sabemos que as fontes de água também são um símbolo na palavra de Deus. Que símbolo, pastor? Símbolos do Espírito Santo. Veja, quando a gente fala de fonte superior, ela se refere ao Espírito vindo como unção. Você precisa de unção. Tudo que nós fizermos nessa vida, nós precisamos de unção. Nós precisamos da vida de Deus. Se você quer avançar como alguém que é um empresário, precisa de unção. Se você quer liderar uma célula, precisa de unção. Se você quer liderar uma célula com crianças, vai precisar de unção. A unção capacita, a unção transforma, a unção sustenta. A unção te dá estratégias, a unção te dá criatividade. A unção te ensina coisas que o mundo não pode te ensinar. Somente o Senhor vai te ensinar. A unção te conduz à vitória. Isso são fontes de águas superiores. Você pode dizer amém? A palavra de Deus lá em Juízes, capítulo 14. Deixa eu demonstrar isso para você. Juízes 14, verso 6. Que diz assim: o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada a ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizeram. Nós estamos falando aqui de Sansão. O verbo aqui, apossar, no hebraico, é tisilat, que é a mesma palavra traduzida como prosperar. E essa mesma palavra você vai achar lá no Salmos 1, no verso 3, que diz assim: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ser bem sucedido, no original, no hebraico, é tisselat também, hebraico.
Ou seja, a unção te leva a prosperar. Seja qual for a área da sua vida, você vai precisar de unção. Você vai precisar dessa fonte que vem superior, da fonte que é o Espírito Santo que vem sobre você. Óbvio que você precisa entender essa palavra e ter revelação do que eu estou contando para você, porque existe a fonte inferior, que ela é interior, que ela é habitação, você é templo do Espírito Santo, aqui há intimidade, você desfruta do Senhor, mas existe a fonte superior, que é o revestimento de poder, é unção. Você precisa disso, nós precisamos disso. Você compreende o que eu estou falando? Sabe, para pregar precisa de unção, para liderar precisa de unção, para você conduzir um povo na célula, vai precisar de unção. A unção é esse poder de Deus, que leva você a fugir de uma forma natural. E aqui a Axa, ela recebeu então a fonte superior, poder de Deus, mas também a fonte interior, que é você fluir no Espírito. Sabe, nós precisamos ser aqueles que fluem no Espírito, irmãos. Sabe, não se contente apenas com o que você tem hoje. Peça unção. Peça as fontes de água. Talvez você está aqui hoje, nessa noite seco, árido. Talvez faz algum tempo que você não sente a presença de Deus. Eu quero te falar, peça as fontes de água. Porque as fontes de água vão liberar a intimidade, o fluir, a unção sobre a sua vida. As fontes de água, elas falam de uma ação do Espírito para realizar determinada tarefa na sua vida. Todo projeto de Deus, Deus libera uma unção sobre a sua vida. Peça as águas do Senhor sobre você. Você sabe que após ministrar hoje de manhã, Deus me deu uma palavra, e eu compartilhei no momento da oração. E eu quero compartilhar com você, não está aqui no texto, mas Deus me lembrou da palavra do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. É interessante que essa parábola, ela vai falar de um filho que saiu de casa, mas essa palavra, ela fala mais do coração do pai, do que o personagem que é o filho pródigo. Talvez nós poderíamos falar que essa parábola é a parábola de um pai apaixonado pelos seus filhos. E aí você tem um filho que não conhece o amor do pai, pede algumas coisas e vai embora. Mas você tem outro filho também, que está dentro da casa, dentro da igreja, e não desfrutou daquilo que o pai tinha. Eu não sei como você tem se considerado nesses dias, mas eu quero te falar que nós precisamos conhecer o amor do pai. Antes de pedir a unção para o ministério, antes de pedir a unção para conquistar coisas, antes de você pedir a unção para uma carreira, você precisa conhecer o amor do pai. Você precisa pedir para o Senhor, porque essa unção, ela vai trazer para você sabedoria, poder, graça. Pode pedir para Deus, porque Deus vai liberar sobre a sua vida. Mas eu quero ficar com essa parte. Para pedir, você precisa conhecer esse Pai amoroso. Nós servimos a um Deus amoroso. Nós servimos a um Deus que é pródigo de amor. Ele não conhece barreiras para te amar. Ele ama você. Agora, se nós conhecemos o nosso Pai de fato, nós não vamos hesitar de pedir coisas para Deus. Por que muitas vezes nós hesitamos de pedir coisas para Deus? Porque às vezes você acha que Deus está bravo com você. Às vezes você acha que você fez algo, então você não merece. Deixa eu te contar algo hoje, talvez você não saiba. Nada que você faça pode fazer Deus te amar mais, ou fazer Deus te amar menos. Deus te ama por completo. Sabe, nós precisamos entender isso. Porque esse pai é um pai que cuida de você. O que você hoje pode pedir para Deus? O que você gostaria de pedir para Deus hoje? Tem algo que queima no seu coração? Porque às vezes tem um mito que algumas pessoas contam por aí,
quando você for orar para Deus, você basta pedir uma única vez. E aí você esquece, você descansa. Mas a realidade é que se você não pedir com fé, nada acontece. Se você não aplicar fé, é por isso que nós oramos mais de uma vez. Nós oramos até que aconteça. Mas você não ora porque você está insistindo para que Deus faça algo na sua vida. Você ora porque cada vez que você ora mais sobre aquilo, isso gera fé no seu coração. E isso leva você a desejar, a querer conquistar, a querer avançar. Sabe, eu não sei qual que é a sua necessidade hoje, mas eu sei que eu sirvo um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu sirvo um Deus que pode curar. Eu sirvo um Deus que pode prosperar. Eu sirvo um Deus que Ele pode transformar, seja qual for a história. Eu conheço um Deus amoroso. Essa história, a história de Axa, filha de Caleb, é alguém que aprendeu desde pequena que ela podia pedir, porque o seu pai iria lhe dar. Eu acho que nós precisamos aprender isso, a sermos como crianças nesses dias e pedir. Você sabe que Daniel, ele gosta muito daquele personagem do Mickey, e aí já está entendendo um pouco mais sobre essas coisas. E aí esses dias ele falou: pai, vamos lá para a Disney ver o Mickey. Pai, filho, esse negócio é caro, não é assim tão simples. Tem que tirar passaporte, tem que tirar o visto, tem que comprar passagem, né? Então, uma série de coisas. Ele virou para mim, fez assim com o ombro: passa no cartão. Criança não tem uma noção. Às vezes nós limitamos algumas coisas porque a gente acha que tem alguma noção. Mas eu quero te falar que para o seu pai, que é Deus, não há limites. Não há limites. Criança muitas vezes ela pede sem se importar, sem saber as consequências, sem saber se o adulto pode ou não pode, independente da casa, independente se você tem recurso ou não. Seu filho vai pedir coisas para você. Aí você vai falar: o pai não tem, tal, mas ele tem coisa que ele vai esquecer. Mas tem coisa que as crianças não esquecem e continua pedindo, não é verdade? Os pais entendem isso. Eu quero te falar, nós servimos um Deus que Ele conhece seus anseios, Ele conhece os desejos do seu coração, e muitas vezes Ele fica esperando você pedir, esperando você chegar até Ele. Mas para a gente chegar, como Ele diz em Hebreus capítulo 4, no verso 16, entre ousadamente diante do trono da graça. Para entrar assim, eu preciso confiar no amor do Pai. Para eu entrar, eu preciso confiar no amor do Pai. Para eu acessar a casa dos meus pais hoje, eu não preciso de pedir licença, não. Eu tenho a chave. Eu vou lá, abro a porta e entro. Por quê? Porque eu tenho acesso. Talvez você não saiba disso, mas todo filho tem acesso à casa do Pai. Hoje você tem acesso. Deus te deu esse acesso. Use isso agora. Comece a falar com Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria ouvir você orando agora.